Queridos, eu quero ler um texto que está escrito no livro do Êxodo, capítulo 31, para meditação nossa nesta noite. Quero ler do versículo 1 até o 4, que está escrito: Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Eis que eu tenho chamado por nome a Bezaleel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o enchi do meu espírito de sabedoria e de entendimento e de ciência em todo o artifício, para inventar invenções e trabalhar em ouro e em prata e em cobre. Você diz amém? Queridos, nós temos lido aqui um texto que eu quero tomar por base para a ministração desta noite. Bem verdade que nós encontramos aqui neste texto algo curioso, que ao lermos aumenta mais a nossa compreensão de capacidade, de responsabilidade, conforme ao serviço do santuário. Quando Deus, no capítulo 24 do mesmo livro, Ele convoca a Moisés, posso falar para uma reunião legislativa. Quando Moisés sobe ao monte para falar com Deus, deixa duas pessoas de suma responsabilidade para ficar com o povo no pé do monte Sinai, a saber, Arão e Ur. Quando Moisés está conversando com Deus, desde o capítulo 24 até o capítulo mencionado na leitura, nós podemos perceber Deus dando as leis para o seu povo. E no capítulo 25, Deus começa a fazer e falar para Moisés acerca da construção do tabernáculo. E nós encontramos ali Deus minuciosamente mostrando para Moisés cada medida, cada detalhe, para que Moisés descesse dali consciente do que havera de fazer. Mas o que me chama a atenção é que no penúltimo assunto desta reunião, então Deus olha para Moisés, quero conjecturar, e nesta oportunidade o texto diz: falou o Senhor Deus a Moisés: eis que eu tenho chamado por nome a Bezaleel, filho de Uri e neto de Ur, e o tenho enchido do meu espírito de sabedoria em toda a ciência, para trabalhar com ouro, com prata e com cobre, e inventar invenções. A verdade é que quando Moisés termina aquela reunião, ele já sai dali afobado, na nossa linguagem, rasteira, porque Deus tinha apresentado a ele o pecado do povo. E quando ele desce, possivelmente com as tábuas da lei, e no seu pensamento pronto para expor tudo o que Deus tinha falado, quando ele vê a cena deturpante do povo em pecado, agora Moisés quebra as tábuas da lei, e desde o capítulo 32 começa um período caótico na vida de Israel, quando o povo tinha adorado o bezerro de ouro, e veio um sacrifício humano, vem uma deturpação, até que o pecado foi extirpado de Israel. Então, depois que o pecado foi extirpado de Israel, que Moisés agora, numa conotação normal, ele esfria a cabeça, e ele vai a Deus. Então Deus o convoca de novo para ratificar tudo aquilo que havera dito antes. E quando Deus começa a falar com Moisés, então a verdade é que Moisés começa a assimilar tudo, e agora, depois de ter visto a glória de Deus, então Deus começa a determinar novas leis e a ratificar as leis que antes tinha falado. E quando Deus termina, que Moisés desce do monte, Moisés agora vem com as novas tábuas da lei. E naquelas novas tábuas da lei, quando ele desce do monte, a Bíblia diz que o seu rosto brilhava como o sol, e as pessoas não podiam encarar Moisés normalmente, porque o brilho da glória de Deus era real nos olhos dos israelitas. Então Moisés, quando desceu, o que me chama a atenção é que ele reúne os príncipes de Israel, reúne os líderes de Israel, reúne toda a congregação, e começa no capítulo 35 mostrar o que Deus tinha falado para o povo.
e o povo automaticamente concorda com tudo que Deus tinha falado. Então há uma pausa no capítulo 35, versículo 30, quando Moisés para de falar acerca das medidas e das ordenanças de Deus. E Moisés agora, no capítulo 31 está escrito: disse o Senhor a Moisés. E agora o capítulo 35, versículo 30 está lá escrito: disse Moisés ao povo: eis que o Senhor tem escolhido a Bezalel, ou a Bezalel, e tem o enchido do seu espírito para trabalhar com ouro, com prata, com cobre e inventar invenções. E ainda lhe dispõe o coração para ensinar a outros, e o lhe deu também a Oliabe. Então a verdade é que agora Moisés reuniu a congregação para apresentar para o povo dois homens que até o então estavam no anonimato, mas eram homens que tinham uma história espiritual, eram homens que tinham uma paternidade poderosa, porque Bezalel era neto de aquele mesmo que sustentou o braço de Moisés. Era neto dele, ele tinha uma história, ele era um hebreu de promessa. E agora Deus disse: eu o enchi. Ele já tinha habilidade, mas Deus disse: eu o enchi do meu espírito. Isso quer dizer, toda a sua capacidade foi topada pela tampa. Eu enchi Moisés e dei sabedoria para ele trabalhar com ouro e com prata, com tudo que eu te dei, e aquilo que eu não te dei, ele tem autoridade para inventar. Mas deparamos-nos aqui com um pleonasmo: inventar invenções. É bem verdade que é nosso vocabulário, nós temos um pleonasmo vicioso, mas aqui nós temos um pleonasmo literário, que é a repetição de palavras parecidas, escrita ou falada. E quando o pleonasmo é literário, o escritor ou quem falou, ele está dando ênfase àquilo que foi escrito ou aquilo que foi falado. Ou seja, aqui estava sendo colocado um peso de responsabilidade e autoridade. E segundo alguns professores de português dizem que quando esse pleonasmo é literário, está dizendo, mas não é para inventar por inventar e nem para aparecer, é inventar por amor, é dedicação, é colocar a vida naquilo que faz. E assim foi a vida de Bezalel. Se você discorrer o contexto posterior, você vai ver que a Oliabe também aprendeu a inventar invenções. E quando você desce mais um pouco, aí apareceu outros grupos que também foram ensinados e aprenderam a inventar invenções. Mas pastor, então eu quero ministrar esta mensagem subordinando ao tema chamados por nomes para inventar invenções. Aqui estava a história. Aqui estavam homens que, mesmo assumindo as responsabilidades, tinha outros perto dele que precisavam também aprender. E a história continua. O que é interessante, irmãos, é que o Bezalel, ele desaparece da história. Eu quero acreditar um pensamento próprio, que Deus deu a medida de tudo que estava no tabernáculo. Até os colchetes era sob medida. E Bezalel estava lá para fazer. E um pensamento meu, quando Moisés se atrapalhava, quando Moisés não podia receber, tinha que criar algo que Deus não tinha falado. Então Moisés ia lá onde estava Bezalel. E Bezalel disse: esquenta a cabeça não, eu vou me virar, eu dou jeito, eu invento aqui. E assim o trabalho era feito. O cajado, a autoridade, a lei estava na mão de Moisés, mas a invenção estava na mão de Bezalel. A história passa. Cerca de 1500 anos depois, agora vem Jesus com o Novo Testamento. E com ele Jesus traz o Pentecoste. E quando o Pentecoste, na ascensão de Jesus, a Bíblia diz que quando Pedro pregou naquele dia, a partir dali os números das pessoas que aderiam ao cristianismo cada dia crescia ou acrescia em um maior número.
Aí agora não tinha mais os hebreus. Bezalel só na história. E agora havia necessidade, como contenda lá do Monte Sinai. Agora havia dois grupos, segundo alguns escritores, religiosos dentro de Jerusalém: os essênios e os fariseus, judeus ortodoxos, que não acreditavam nos judeus helenistas, judeus que tinham nascido na Grécia ou que não falavam aramaico e nem menos conheciam o hebraico. Então esses líderes religiosos, eles não conotavam, não denotavam um calibre de fé e de graça de santidade para os helenistas. Então a Bíblia diz que a partir daquele dia, membros dos fariseus, membros dos essênios, sacerdotes se convertiam ao cristianismo. E daí surgiu uma preocupação. Esta própria discriminação estava patente no meio do povo. E agora o que era que precisava ser feito? Houve uma contenda. E agora o Novo Testamento, agora o Pentecostes exigiu, por causa das diferenças raciais e culturais, homens com os mesmos requisitos, cheio até a tampa, como a gente diz no interior, do espírito de sabedoria, que pudesse servir e também inventar invenções. A Bíblia diz que houve uma necessidade. E agora, como Moisés juntou o povo, os apóstolos agora reúnem a congregação e diz: escolham por nome. Tem que destacar: escolha por nome homens cheios de sabedoria e do Espírito Santo. Aí a Bíblia diz que aparece Estevão, Filipe, Prócoro, Pérmanes, aparece Nicolau, Nicanor, Timão. São 7. Agora nenhum hebreu, mas agora todos de nome gregos. Estéfanos no grego, coroa. Filipe, domador de cavalo. Homens que aguentavam o pesado, homens que estavam acostumados com o dia a dia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Ramagashuri Gavasanarabagababa. Digo, afaste aqui, afaste. Ramagabashara vai odava. O jogo foi vassa, eu vi o a história veio com sete a fria por pior. Ora foi vasta que se olha vai. A história veio onde faz o epictoria. Jack Sherry veio crying and real for fair. Jack Sherry veio o stick for pio fair to Sherry here. Jack Sherry will know reflection reflection to say. Hello. Eu sou o Senhor, e os mesmos propósitos ainda estão de pé. E nestes últimos dias eu estou sacudindo uma geração de homens que vai mudar a história deste país, diz o Senhor desta igreja. Digo, é Senhor Amogaia e adversário. Nega bassaria magahai. Ichara bagasuri nega badabahaya so.
Xanai. Chega ya da baia de badeiaba. É Deus. É Deus. Homens que têm habilidade no pesado. Aleluia. Há cerca de 16 anos atrás, jogado no canavial, desprezado por alguns, digo com muito orgulho, levantando 3 horas da manhã para o corte de cana, quando não para carregar 5, 10 caminhões de cana por dia. Mas um dia chegou alguém para mim e disse: Deus está te chamando. E quando eu cheguei na igreja, apareceu algum engraçadinho que disse: está aí pensando que aqui na igreja tu vai ser alguma coisa? Com essa cara feia, com essa pele preta, aqui não tem não, filho. Pegue a sua chamada, o seu projeto, bote lá na gaveta, que aqui não. 3 dias depois eu entrei na madrugada e a voz bradou no meu quarto. E o Senhor disse: lembra que eu te chamei pelo nome? Lembra quando ninguém acreditava em você, eu acreditei? Lembra que eu te escolhi quando eu sabia que você não prestava? Levante a cabeça, tira o sonho e o projeto do baú, que eu vou tirar você daqui e vou fazer você sentar no meio dos príncipes do meu povo. Eu estou aqui para a glória de Deus. Oh, meu pastor, eu até conheço e estudei a ética, mas eu estou com a vontade de dar uns pulos aqui em cima, meu pastor. Dividam comigo a unção que toma a minha vida agora. Dividam, recebe. Ramanda Sarayavo. Estevão, está escrito que Estevão se destacava entre os outros em graça, em sabedoria, pastor Hildo, e no poder do Espírito. Porque a Bíblia diz que Estevão, além de fazer aquilo que era determinado a fazer, ele ainda arrumava tempo para inventar invenções. Quero conjecturar. Ele chegava às 6 horas da noite antes dos crentes e olhava se as cadeiras estavam tudo alinhadas. Tá. Olhava se tinha poeira no púlpito, limpava. Terminava o trabalho de dia. Talvez numa hora da tarde. Se fosse hoje, ele pegava uma daquelas caixas de som de 50 quilos, botava na cabeça, mas na época não tinha. Mas a Bíblia diz que ele ainda arrumava tempo para ir para a praça pregar a palavra de Deus. Inventando invenções. E a Bíblia diz que não era para qualquer pessoa que ele pregava. Quem contestasse com a fé, ele estava lá. Os sirineus, os moradores da Cilícia, eram pessoas sábias também. Mas a Bíblia diz que quando Estevão começava a pregar, eles não resistiam à glória que havia na vida de Estevão.
E criaram um motim, subornaram alguém. E mandaram testemunhar contra Estevão. E no Sinédrio, quando Estevão dá testemunho, queridos, essa é uma das pregações mais bonitas que a Bíblia faz questão de registrar. Ele começou da vida de Abraão, passou por todo o processo, ele conhecia, ele não se conformava em só servir a ceia, ele não se conformava não. Quando tinha uma zoadinha, ele ia lá rapidamente. Aqueles outros agiam tão desesperadamente, tão urgente, que segundo alguns historiadores, os irmãos da igreja primitiva chamavam os diáconos de levantadores de poeira, porque não perdia tempo. Quando tinha uma confusão, antes que a confusão crescesse, ele já estava lá. Quando alguém precisava de ajuda, ele já estava lá. Eles agiam tão rápido que as pessoas davam a conotação de: esses são os levantadores de poeira. Age tão rápido que a poeira levanta. Olha para quem está ao teu lado, vê se tem um levantador de poeira aí. Se não levantar poeira, meu irmão, pode tirar o cavalinho da chuva. A pregação de Estevão, de Gênesis até a crucificação de Jesus, foi tão tremenda que incomodou e culminou na sua morte. Quando chega na sua morte, aquela pregação foi tão tremenda que foi a responsável pela conversão de Paulo. E quando Estevão foi morto, veja que a Bíblia não destaca os demais até aqui. Depois que a perseguição começou a tomar conta, dá-nos a entender que a dificuldade das mesas começaram a dissipar. O serviço foi diminuindo. E Filipe disse: ah, pai, eu não posso estar parado, não. Eu vou ter que inventar invenções. E partiu para Samaria. Quando chega em Samaria, a Bíblia diz que ele chega cuspindo fogo. Em outras palavras, ele chega tão ungido que a Bíblia diz que os demônios saíam dos endemoniados gritando, glotando, correndo. Isso era inventar invenções, era dedicar-se, era fazer com cuidado, com amor e com dedicação. A notícia se espalhou dentro de Samaria. Simão, o mágico, que tinha um conceito tremendo naquela cidade, perdeu a fama. E o jeito foi se render aos pés de Filipe. Eu quero aceitar esse Jesus. Só que Filipe orou e batizou nas águas. A unção estava tão grande dentro de Samaria que a notícia, Filipe agora estava em evidência, inventando invenções. A notícia estava tão grande que foi bater no templo central de Jerusalém. Disseram: Samaria está pegando fogo, tem um diácono lá, misericórdia. Porque a gente só vai encontrar, salvo engano, evangelista no capítulo que foi lido. Dá-nos a entender que ela ainda estava professando diaconato. Partindo desse pressuposto. Está pegando fogo, tá? Tem um diácono lá que é tremendo, meu irmão. Onde ele abre a boca, o demônio corre. Até o mágico que iludia as pessoas, agora todo culto, toda oração está nos pés de Filipe. Admirado, atônito. Aí a cúpula levou Pedro e João. Vão a Samaria. Porque até o então, eles só eram batizados nas águas. E para batismo com o Espírito Santo, para que a igreja de Samaria não ficasse uma igreja rival, ela teria que ser vinculada, olha como Deus trabalha, ela teria que ser vinculada à igreja de Jerusalém. Aí Deus disse: vai Pedro e João, e quando vocês estenderem a mão, eu derramo o meu Espírito. Filipe era o bambambam lá. Mas olhe o capítulo 8, salvo engano, a partir do versículo 16. Quando os apóstolos chegaram em Samaria, Filipe sai de cena, cuspindo fogo. Mas quando os apóstolos chegaram, a Bíblia deixa Filipe de lado.
Diga, você pode inventar invenções, mas quando o apóstolo chegar, pode sair de cena. Não tem jeito. Aí a Bíblia no capítulo 8 daí que só começa a falar de Pedro e João. Eles estendiam a mão. Filipe, a Bíblia diz que até Simão, que não perdia um culto de Filipe, esqueceu Filipe. E agora ficava mais espantado com Pedro e com João. E até quis comprar por dinheiro aquela unção. E quando João e Pedro, ou Pedro e João terminam a sua tarefa lá, aí a Bíblia diz que eles voltam evangelizando as aldeias samaritanas. Quando eles voltam, aí agora chegou a hora de Filipe se consagrar. Nesse interim, a Bíblia diz que lá no reino da Etiópia, Candace, um termo hierárquico de lá do reinado da monarquia, o ministro da fazenda, ou secretário do tesouro, era eunuco, tinha vindo para Jerusalém para adorar. Os escritos de Heródoto, ele nos dá a entender que um eunuco no mundo oriental era honrado e não demorava a ter emprego numa casa. Mas se nós seguirmos conforme de Deuteronômio capítulo 23, versículo 1, quem fosse castrado não podia entrar na congregação do Senhor. Aí o moreno quer acreditar partindo desse pressuposto. O pretinho sai com o coração arrebentado de lá da Etiópia, porque o evangelho tinha espalhado e a notícia estava grande. Ele disse, eu vou para Jerusalém, que eu quero também adorar. Mas era castrado, partindo desse pressuposto. Quando ele chega no templo, ele é barrado, porque a Bíblia dizia que castrado não entra. Aquele ministro da fazenda era um cargo importante, era um manteiga hoje do nosso Brasil. Ele veio com um anseio de levar notícias para o seu povo. Ele veio pela rota comercial, porque se nós olharmos o mapa, a rota comercial que dava de Jerusalém para Gaza, ela descia para o mar Mediterrâneo, levando um pouco para o norte, descia, chegava na beira, na região litorânea, pegava Asdod, pegava Azoto, pegava Ecrón e caía em Gaza. Essa era a rota normal. Ele veio por ela, dá-se a entender. Mas quando ele chega em Jerusalém, ele fica tão decepcionado. Como é que eu vou voltar para o meu povo? Como é que eu vou falar para o meu povo desse Jesus? Como é que eu vou dizer para eles que eu não posso entrar? Desiludido, vai lá na feira, quer acreditar assim, compra um rolo e justamente o profeta Isaías. Monta no seu carro e agora envergonhado, ele não pega a rota comercial. Você pode olhar no mapa que um pouco ao sul de Jerusalém, sentido a Belém, há uma rota. Passa pertinho de Belém, passa perto de uma cidade chamada Marícia e desce para Gaza. E naquela rota é deserto puro. Só vai por ali quem está desesperado e desiludido e não quer encontrar ninguém. Aí agora Pedro e João voltam para Jerusalém. Aí o Espírito Santo vai em Samaria e diz, Filipe, agora chegou a hora de você inventar invenções. Levante-se e vá para a banda do sul. Lá há um caminho que está deserto. O texto não mostra para Gaza, ele mostra o caminho que está deserto. Vá lá, irmão, sair de um centro comercial, sair da fama, sair de onde ele estava. Agora, como diz o nosso pastor, Filipe levanta e vai correndo. Talvez passa pela rua movimentada, alguém grita, Filipe, vai para onde? Sai da frente, eu vou inventar invenções. Filipe, vai deixar a cidade? Fica tranquilo, eu vou inventar invenções. E chega perto do moreno. Eu fiquei tão feliz porque foi a primeira vez que eu vi um negro sentado num carro e um branco correndo atrás. Mas eu fiquei feliz demais.
Rapaz, eu fiquei feliz demais, deputado. Mas eu tenho uma notícia boa. O branco ia correndo para levar unção para os pretinhos. É por isso que os pretinhos são canela de fogo também. E no capítulo 21, já está lá, Filipe o evangelista. Escuta, irmãos, no meio daquele deserto, sem olhar para o termo pejorativo, expressão, dentro do canavial, as pessoas tentavam chutar a minha perna. Mas ainda até hoje eu tenho obreiro aqui da congregação que eu trabalho, que eles vão testemunhar disso. 5 horas da tarde, eu estou ilustrando só, vocês me conhecem. Eu chegava para arrumar, lavava o banheiro. Mas o primeiro tempinho que tinha, a gente tinha uma caixa de 50 quilos. Eu tinha um companheiro que era auxiliar, chamado diácono, Cooperador Carlos. E eu pegava a caixa na cabeça. 30 quilos, o diácono pegava na outra parte. E a gente saía 5, 10 quilômetros para pregar a palavra. E por onde nós passávamos, as pessoas diziam: vocês estão fazendo o quê? Eu olhava para trás e dizia: a gente vai inventar invenções. Passaram-se cerca de 2000 anos. 1915, o Espírito Santo trouxe o Evangelho para Lagoas. E com o crescimento do Evangelho, houve a necessidade de homens topados até a tampa, cheios de sabedoria e dispostos para trabalhar com ouro, com prata, com cobre e ainda inventar invenções. Mas agora não tinha o hebreu, agora não tinha o helenista. Aquela que tinha, pastor Genival, gentios, aos olhos da sociedade hebraica, imundos, desprovidos da graça, desacreditados, sem prestígio. Aí eu não sei se há 20 anos atrás, se há 10 ou se há 5 anos atrás, a tua congregação se juntou, a tua cidade juntaram os irmãos, o teu estado se juntou. Para quê? Para alguém no microfone, em alto e audível som, chamar o teu nome. E quando chamar o teu nome como gentil, como desvalorizado, o pastor disse: aqui está o irmão Cícero, o irmão Pedro, o irmão Antônio, o irmão Washington, o irmão Zé, o irmão Manuel, não sei. Aqui está um homem cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, que Deus tem constituído para trabalhar com prata, com ouro, com cobre e ainda inventar invenções. Olha para quem está ao teu lado e diz: não dá para desistir, porque Deus me chamou pelo meu nome. Você não prestava. Nós não tínhamos valor. Ninguém acreditava. Mas eu quero profetizar algo aqui de olhos abertos. A partir dessa semana, a tua congregação não será mais a mesma. A tua cidade não será mais a mesma. O nosso estado não será mais o mesmo, porque nós vamos sair daqui cuspindo fogo e pronto para inventar invenções e o nome de Deus ser glorificado. Quem crê nisso, levante a mão direita. Você não prestava, mas Deus acreditou em você. Então você vai sair nessa semana daqui consciente que vai fazer mais do que aquilo que Deus te determinou a fazer.
Você sabe que pode dar mais do que aquilo que o pastor mandou você fazer. Então você vai sair daqui pronto, determinado. Olha para quem está ao teu lado, por gentileza, eu não tenho esse costume, mas diz: saindo daqui hoje, eu vou sair pronto para inventar invenções. O mesmo Espírito que estava em Bezalel, olha que coisa linda, o mesmo Espírito que ensinou a Oliabe, o mesmo Espírito que fez Estevão revolucionar Jerusalém, o mesmo Espírito que fez Filipe revolucionar Samaria, foi o mesmo Espírito. O mesmo. Que Deus disse: ô pastor, diga, apresente ele para a congregação. Mas o que? Diga que o meu Espírito encheu ele até a tampa, toda a sua capacidade está topada. Você já viu aqueles cofres quando a gente começa a botar moeda? Tem hora que a moeda sai do lugar, a tampa quer voar, enquanto tem capacidade você está empurrando lá. Assim Deus fez comigo e com você. Encheu, até a tampa para a gente cuspir bala de fogo, para a gente fazer a obra do santuário do Senhor e ainda ter tempo para inventar invenções. Mas pastor, eu posso até estar desacreditado, pastor. Ninguém acredita em mim, estou concluindo. Levante a cabeça. Levante a cabeça. Eu estava pregando de uma cidade. Eu vou contar porque eu recebi permissão. E faltando uns 15 minutos para pregar, para terminar a mensagem, a igreja se encheu de autoridade. E no meio daquela igreja um diácono começou a rodopiar. Ninguém sabia, eu não sabia que era diácono. Ele estava assim, as indumentárias, e começou a vir em minha direção. E quando chegou no púlpito, pegou no meu paletó e saiu me arrastando. Eu soltei o microfone para a secretaria. Quando eu cheguei na secretaria, ele olhou para mim, pôs a mão na cintura e puxou um revólver 38. E disse: pastor, eu estou desacreditado. Eu pregava sobre restauração. Ninguém acredita mais em mim aqui. Eu sou um diácono desta igreja. E esta manhã eu saí furtivamente de casa. Minha mulher não me viu. Eu peguei um revólver emprestado e disse: vou matar 5 crentes. E a última bala vou atirar na minha cabeça, porque ninguém acredita mais em mim. Ninguém acredita mais no meu ministério. Mas nesta manhã dizia ele: o meu Deus ainda acredita em mim. Eu sei que eu ainda tenho capacidade para continuar fazendo a obra. E eu voltei com aquele revólver e aquelas balas na mão e entreguei a quem de direito. Pastor, o que é que o senhor quer dizer com isso? Eu quero parabenizar o idealizador desse trabalho. Porque talvez você estava desmotivado, estava se achando sem prestígio para dar conotação à sua chamada, para atender o ministério da sua chamada. Mas nesta noite eu profetizo para você: Deus ainda acredita em você, e você vai sair daqui disposto a continuar a obra. Eu quero concluir, mas eu quero pedir permissão ao meu pastor para fazer uma oração. Fique de pé, por favor. Olha para quem está ao teu lado, por favor, com carinhosamente. Não estou aqui emocionando você, mas olha nos olhos, se for do mesmo sexo, e diz: dá para ver que tu és um inventor de invenções. Diga: não fuja não, está na tua cara, dá para ver daqui, ó. Há uma unção sobre mim, há um mistério de Deus nesta noite, e eu estou ministrando sobre a vida ministerial aqui na nave da igreja. Vai recebendo aí a unção que repousa sobre mim. Recebe!
Foste chamado pelo nome, não tem como se esconder. Ei, rapaz, não tem como se esconder. Deus te chamou pelo nome para você ser um inventor de invenções. Me foi facultado até 9 horas. Eu quero pedir o Valdério para louvar um hino. Vocês me conhecem, meu pastor me conhece. E eu vou fazer algo aqui, quero que você faça. Você vai procurar um companheiro do diaconato que está aí pertinho de você, um obreiro, talvez até no subpúlpito. E você vai fazer o que eu vou fazer agora. Quando você fizer, enquanto o Valdério canta, você vai dizer no ouvido dele, vai profetizar e dizer: levante a cabeça, porque Deus te chamou pelo nome, inventor de invenção. É hora de inventar. É hora de inventar. Alagoas não será mais a mesma por tua causa, porque a decisão que você vai tomar depois dessa conferência vai revolucionar a tua igreja. Aleluia. Faça o que eu vou fazer agora e diga: levante a cabeça, inventor de invenções. Deus acredita em você. Aleluia.